Ok, coloquei para gravar. Estão vendo minha tela, minha apresentação? Sim. Tá. Ok. Pessoal, hoje a gente vai falar de conservação de comunidades e ecossistemas, certo? Chegaram a dar uma olhadinha naquele artigo do Schiavetti? Sim. Tá. É um artigo bem legal, depois a gente dá uma comentadinha sobre ele. Tá? Ele está um pouco desatualizado já, porque ele é de 2012 e trabalha com dados de 2008, 2009, se eu não estou enganado. Tá? Mas traz um panorama, assim, sobre a situação das unidades de conservação daqui do Corredor Central, tá? A região que a gente está. Então, para a gente começar a abordar esse tema de conservação de comunidades, ecossistemas, a gente vai basicamente falar de conservação in situ, né? Porque não tem como a gente falar de conservação de todo um ecossistema, de um conjunto de espécies e populações distintas, fazendo conservação ex situ. Então, esses dois termos eu acho que tem que ficar bem claro para vocês, né? Termos tranquilos. Conservação in situ, conservação na natureza, no ambiente. E conservação ex situ, conservação em locais fora, né? Por exemplo, zoológicos, jardins botânicos, herbários, aquários, banco de semente, banco de células, por aí vai. Então, isso é o tipo de conservação ex situ. Então, conservação ex situ é voltada principalmente para espécies, populações, subespécies. Okay? Garantir a diversidade genética dessas espécies. E quando a gente vai falar de conservação de comunidades, é conservação no ambiente natural. Okay? Então a gente vai para uma escala um pouco maior agora para falar dessa abordagem. E quando a gente aborda essa questão de conservar uma comunidade, conservar um ecossistema, a gente está falando não só conservar as espécies, né? Então, é algo maior, mais amplo, que passa pela conservação das espécies, passa pela conservação das populações desses ambientes e chega num ponto de conservação das relações tróficas, né? E, num outro patamar ainda, a conservação das funções ecossistêmicas. Então, nos últimos anos, as ações voltadas para a conservação têm tentado sair desse foco de conservar o mico-leão-dourado, de conservar o boto cor-de-rosa, de usar essas espécies pontuais, tá? Não, ok, elas podem ser usadas como espécies bandeira, espécies-chave e tudo mais. Só que, ao invés de conservar o mico-leão, conservar o ecossistema e garantir a manutenção das funções ecossistêmicas desses ambientes, né? Então, conservando, teoricamente, uma, uma área ampla, um habitat, um ecossistema, você vai estar provendo serviços ecossistêmicos para as populações também, para as populações humanas. Regulação hídrica, por exemplo, regulação climática, fornecimento de comida, de matéria-prima. Então, a conservação dos ecossistemas passa por esse ponto de garantir o funcionamento dos ecossistemas que possam fornecer serviços fundamentais para a nossa sobrevivência. Tá? Então, conservar um ecossistema é garantir o funcionamento das suas funções. Né? Basicamente isso. Na hora que a gente fala de um ecossistema conservado, quer dizer que aquelas características intrínsecas desse ambiente, desse ecossistema, estão funcionando de uma forma adequada, não é o termo muito correto, né? Mas estão funcionando. Está tendo ciclagem de nutrientes, está ocorrendo fluxo de energia
e as funções estão sendo observadas, tá bom? É claro que a hora que a gente perde uma espécie-chave nesse ecossistema, a gente vai ter consequências negativas, né? Então, é importantíssimo a gente lembrar daquelas características de promoção da conservação de pequenas populações e espécies também, certo? Vamos interrompendo, tá? Podem perguntar. Ok, então para a gente falar da conservação de um ecossistema, de uma comunidade ou de várias comunidades envolvidas no ambiente, isso passa pela criação, manejo e elaboração de unidades de conservação. Então, a aula de hoje a gente vai falar bastante sobre as unidades de conservação, que representam, assim, de uma forma geral, a maneira mais efetiva de conservar uma comunidade, de conservar alguns ecossistemas. Tá? Então, a gente vai ter uma relação assim, bem intrínseca com conservação de espécies. Por quê? As unidades de conservação são pensadas ou devem ser pensadas baseadas em critérios de conservação de espécies também. Então, uma unidade de conservação tem que garantir a conservação de um maior número de espécies possível, ok? Aí entra todas aquelas características que a gente abordou na aula passada, ou nas aulas anteriores, né, como estudos de endemismo, de vulnerabilidade, uso de espécies carismáticas, espécies-chave, né? Então, para tudo isso, a gente tem que ter essas informações. Primeiro, ocorrência e distribuição dessas espécies. E aí eu retomo muito do que a Thais falou na palestra dela, que um dos gaps iniciais que a gente tem, um dos gaps principais, né, é o inicial também, para a conservação de espécies, é justamente saber onde que elas ocorrem. Então, essa informação mais simples e também uma das mais importantes, que é saber onde que determinado táxon ocorre e, consequentemente, saber se ele está ameaçado ou não, passa por esse estudo de distribuição geográfica. Tá? Então, nível de endemismo, distribuição geográfica, tamanho das populações, passo 1. Tá? Depois disso, a gente vai para uma análise de lacunas. Então, quais seriam os gaps, os problemas, os enfrentamentos para estabelecer ou para se pensar essas unidades de conservação baseado nesses critérios anteriores. Tá? Então, uma pergunta assim que é bem importante. As unidades de conservação são e foram criadas unicamente para a conservação das espécies? Ou devem ser criadas para a conservação das espécies? Não necessariamente, tá? Então, a ocorrência, nível de conservação ou status de conservação das espécies é um dos fatores para se pensar o planejamento das unidades, tá? Outros fatores passam por questões geográficas, né, sociais, políticas e econômicas. Né? A gente não pode imaginar que todas as unidades são pensadas e são criadas para estabelecer unicamente critérios biológicos. Né? Então, algumas unidades têm um papel muito importante, por exemplo, para preservar nascentes de água. Né? A Parque Nacional do Cariri teve, não sei se vocês conhecem ou já está aqui próximo da nossa região, do Alto Cariri, está perto de divisa aqui de Minas e Bahia, né? É uma região relativamente montanhosa
E eu não conheço pessoalmente também a região, mas uma das justificativas para a implantação desse parque é que na região tem muitas nascentes de água, né? Então, protegendo e nascentes que garantem o abastecimento de importantes rios, inclusive o Buranhém, tá? Então, uma das justificativas foi garantir ou conservar essas nascentes, garantir a proteção dessas nascentes. Apesar de que, na prática, para quem já conversou com a gestora do parque, que eu estou tentando lembrar o nome dela agora, Adriana. Adriana, isso. Obrigado, Alana. Adriana, muito gente boa, ela teve na Sembil ano passado, né? A hora que a gente vê a realidade que ela enfrenta como gestora do parque, é algo inacreditável, né? Porque o parque todo tem ela e um outro rapaz que é o motorista, que acaba fazendo várias funções também, dois funcionários para a gestão e proteção do parque todo. Então, é algo assim inacreditável, né? E são chamados muitas, e essa é a realidade de várias unidades de conservação, tá? Então, na teoria, a hora que a gente fala de implantação, finalidade e função que essas unidades têm, na teoria é muito bacana. Na prática, funcionam muitas vezes como parques de papel, unidade de conservação de papel, porque eles cumprem mais ou menos assim a sua função, mas tem um grande número de propriedades privadas lá dentro ainda, de a situação fundiária dessas áreas não dificilmente está completamente regularizada. Então vocês viram no trabalho do Schiavetti, né, quais as principais ameaças. Diversos gestores relatam a legalização fundiária, né, a estrutura fundiária dessas unidades como sendo um problema bem grande, né, porque cria-se uma unidade, só que não tem só terras do governo lá dentro, tem unidades, tem propriedades particulares de pessoas que já estão lá há muito tempo, fazendeiros, comunidades tradicionais e uma diversidade muito grande de pessoas morando lá dentro. E o processo de regularização é muito demorado, porque essas pessoas precisam ser o governo tem que comprar a terra delas, na verdade, né? Precisam ser pagas para liberar essas terras, e isso geralmente são processos muito longos, demorados, caros e tudo mais. Então, o gestor tem que promover a conservação de uma área grande que não é só uma área natural intacta. É pasto, é plantação de eucalipto, é nascente, é gado, é caçador, é vilarejo de pessoas. Então, isso é um problema muito comum, né, nessas unidades. Então, a hora que a gente começa a fazer esse paralelo. Oi, pode falar. É, eu posso fazer essa ligação de parques de papel, por exemplo, com a criação de algumas APAs, porque eu tinha um professor que falava que chamava as APAs de área de porra alguma, porque ele falava que era muito comum o governo criar APAs sem fazer nenhum monitoramento, fazer nada dentro daquela área. E ela viver lá, tipo assim, no papel ela é criada, mas na verdade não tem muita funcionalidade dentro daquele espaço de pesquisa ou de proteção e nada nesse sentido. Sim, essa é a realidade de várias áreas, né, várias unidades de conservação. Porque são poucas que, por exemplo, têm uma estrutura para pesquisa, para educação ambiental, para turismo. Então, a implementação dessas atividades,
que devem ser previstas no plano de manejo, né, e que poderiam justificar e possibilitar a manutenção dessas unidades acabam ficando relegadas, porque não tem funcionário, não tem pessoas que coloquem em prática aquilo que foi estabelecido no plano de manejo. E pior, grande parte delas nem tem plano de manejo também. Vocês sabem o que é o plano de manejo das unidades de conservação? O que é isso que eu estou falando? Sim, sim. Tá. A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, mas plano de manejo é aquele documento que rege todas as atividades que podem ser realizadas nesse ambiente, né? Dentro da unidade. Então, os objetivos, o que pode, o que não pode ser feito, aonde que pode ser feito, tá? As áreas de zoneamento, tá tudo dentro do plano de manejo. Então, tem uma estimativa de que dentre as unidades de conservação nacionais, tanto municipais, estaduais como federais, cerca de 15% delas apenas apresentam plano de manejo. Ou seja, são unidades que existem no papel que não têm funcionalidade, tá? Então, não que elas não sejam importantes, porque é melhor ter do que não ter, ok? Não estou criticando a existência delas, mas a crítica maior sobre a forma com que elas são geridas e a importância que é dada para elas, ok? Então, grande parte da nossa discussão hoje vai ser em cima disso, nessa questão teórica e prática, como que ela deve ser pensada, como que ela deve ser manejada e como que isso ocorre de fato. Tá? Então, a hora que a gente vai para a parte teórica, essas unidades elas precisam ser pensadas considerando aspectos diversos, né? Então, os tipos de vegetação, né? Se vai ocupar tipos de vegetação distintos, né? As populações em perigo ou ameaçadas, né, desse determinado ambiente. E a hora que a gente sobrepõe a gente pode até chamar de layers, né, essas camadas, esses aspectos distintos da conservação, muitas vezes essas unidades, as áreas onde são implantadas, né, por exemplo, essas áreas aqui, muitas vezes elas não atendem a essas demandas, né? Então, elas são criadas em ambientes que não representam as áreas de ocorrência dessas espécies que são ameaçadas. Então, tem uma funcionalidade muito, muito pequena, muito baixa. Por exemplo, elas precisam ser pensadas num contexto de ecologia de paisagem. Por quê? Tem alguns corpos d'água que passam, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Alguns corpos d'água, rios que passam por dentro dessas unidades de conservação. Essa parte do rio pode-se considerar que estará preservada ou que pode ter um controle maior das pessoas que entram ou do tipo de exploração que é realizada. Mas na cabeceira do rio, não. Então, pensar de forma sistêmica, de forma ampla, de forma regional e integralizada é importante para ter uma maior efetividade na conservação de ecossistemas e comunidades. Tá? A gente vai passar no dilema de unidades grandes ou unidades pequenas, como que isso é discutido atualmente. Tá? Então a gente vai falar também desse ponto. Então, dentro desse contexto de ecologia de paisagem, a ecologia de paisagem é quando a gente pensa de uma forma ampla, tá? A gente está vendo não só aquela comunidade local, a gente está vendo a comunidade,
as manchas de fragmento, a matriz, a influência antrópica, a geografia da região, tudo de forma integrada, certo? Então, pensar a implantação dessas unidades tem que ser considerado, tem que ser avaliado, né, de forma mais pontual, questões de diversidade ambiental. Na hora que eu falo de diversidade ambiental, seria incluir uma heterogeneidade de manchas maior. Né? Ao invés de uma única unidade de conservação pegar uma mancha homogênea, é mais interessante do ponto de vista de conservação que envolvam manchas heterogêneas ou ambientes, ecossistemas heterogêneos, certo? Então, diversidade, heterogeneidade, a dominância são índices que a gente usa em ecologia de comunidades, né? Vocês lembram lá do componente. Então, dentro da questão da comunidade, uma questão regional envolvendo o número de fragmentos, conectividade e o tipo de matriz também são questões que devem ser consideradas. Tá? Se eu estiver me deixando vocês confusos na explicação, me avisem, tá? Porque eu vou fazer esse paralelo entre a parte teórica e a prática e aquilo que era pensado um tempo atrás e aquilo que está sendo pensado atualmente, tá? Então, isso tudo é questão teórica. Na prática, tá? Até a década de 90, de forma geral, grande parte, todas as unidades de conservação foram criadas para conservar, proteger locais bonitos, locais agradáveis, né, de beleza cênica. Então, topo de uma montanha, fragmentos que tem cachoeira, que tem atrativos, né, para visitação. Então, essa era a ideia quando se pensava em criar, em estabelecer uma unidade de conservação, era voltado principalmente para isso. Então, historicamente, conservar ambientes de beleza cênica, conservar espécies ameaçadas. Então, vamos criar essa unidade de conservação aqui, pensando, é um exemplo real, tá? Na conservação do mico-leão-dourado, por exemplo, ou do tatu-bola, ou da ararinha azul. E um pensamento mais recente é a gestão e criação de forma coletiva dessas unidades. Coletiva de forma assim, pensar a gestão das unidades de determinado ambiente de forma conjunta. Então, vamos criar determinada unidade de conservação que vai servir de corredor para linkar outras duas, certo? Então, é uma forma mais recente que versa nessa questão da conservação de ecossistema, né? Então, manter a integridade dos ecossistemas, está voltada para uma característica de metacomunidades, metapopulações, então, permitir o fluxo gênico, permitir o fluxo de populações entre as unidades. Então, pode ser que uma unidade seja criada basicamente sendo uma... Então, vamos pensar assim, ó, a Pau-Brasil e a RPPN Veracel, né? São duas unidades de conservação relativamente importantes na região. Só que falta o quê? Conectividade entre elas, né? Então, a criação de corredores ou de unidades que funcionem como corredores, né? Ligando áreas satélite. Então, daí que vem a importância de fragmentos pequenos, né? É uma forma
mais atual, mais inteligente da gente pensar o funcionamento, implantação e gestão das unidades. Tá? Então, aqui a gente pode ir para o Brasil e Veracel. Tá? E aqui no meio a gente tem o quê? Tem eucalipto, tem borda, tem pasto, tem áreas de borda, né? Então a gente tem áreas de que essas unidades são mais influenciadas pela ação antrópica, tem cidades, tem rodovia, tem um monte de coisa. Tá? Pessoal, ok por enquanto? Muito repetitivo daquilo que vocês já sabem, já ouviram sobre unidades, sobre gestão, sobre conservação de unidade de conservação? Vão me dando esse feedback, tá? Porque se for assunto muito batido já para vocês, eu passo mais rápido. Beleza? Ok, então, essa questão de pensar uma unidade única e grande, ou diversas unidades pequenas. É um diálogo assim antigo e já está até meio que ultrapassado. Mas é bom a gente pontuar assim rapidinho, porque todo livro, toda, todo trabalho assim de biogeografia de ilhas, vocês vão ouvir isso, então tem aquela ligação entre a TBI e, e a conservação de unidades grandes e únicas ou várias pequenas. Tá? A vantagem de uma unidade grande, a minimização do efeito de borda, certo? Então, quanto mais fragmentado, quanto menor, menor for esse fragmento, maior a área de borda, né? Então, a área efetiva de conservação, ela é muito menor nessas áreas pequenas do que na área grande, porque o efeito de borda ele é muito mais intenso aqui. Tá? Entretanto, essas unidades pequenas, se a gente pensar dentro de um contexto regional, elas podem abrigar uma heterogeneidade ambiental maior, porque elas podem estar mais espalhadas. Então, ter a chance de pegar populações endêmicas que não seriam contempladas no caso de uma única unidade grande. Tá? Então, tem a chance de a gente conservar o maior número de espécies raras e endêmicas aqui. Tá? Então, tenha sempre esse dilema. O que é pior e o que é... Dilema não, né? Essa comparação entre o que é pior e o que é melhor. Tá? Então, é sempre melhor conservar um ecossistema de forma completa. Né? Eu dei o exemplo da cabeceira do rio. Né? Então, se for possível que essa unidade envolva a nascente, é muito mais interessante. É melhor proteger fragmentos maiores do que pequenos, que não estejam fragmentados, né? Então, pode parecer até babaca, né? Mas são termos, assim, usuais, né? Mais reservas é melhor do que menos reservas. As reservas conectadas é melhor do que aquelas que não têm conexão. Então, e aquilo que eu estava comentando, né? É melhor realizar o manejo de forma integrada, de forma regional, do que cada unidade ser pensada, gerida, implantada e manejada de forma
individual de forma local. Tá? Essa integração que é o ponto principal que a gente tem que chamar atenção. Ok? E viram também que é muito mais interessante que essas reservas, essas unidades, não sejam pensadas de forma até exclusão social. Exclusão no sentido de, isso daqui é uma reserva. Vamos colocar uma cerca em volta, ninguém entra e nenhum bicho sai. Né? Os casos de maior sucesso para a conservação de comunidades e ecossistemas se dá justamente quando tem a integração das populações locais, quando elas atuam de forma a colaborar com a preservação e não jogando contra, por exemplo, com caça, com extração ilegal. Então, os planos de manejo, os zoneamentos, tudo isso e a própria implantação das reservas tem que ser pensadas em conjunto com a integração humana. Né? Então, aquela conservação xiita de vamos proteger o mico-leão e que se dane as populações humanas que morem no local, isso já está ultrapassado. Tá? E não é efetivo também. Tranquilo, né? Para vocês. Então, um dado assim bem conhecido, que a gente vê em quase todo local, é aquele de que, olha lá, a interpretação gráfica, hein? Áreas maiores, né? Então, o tamanho dos parques, das unidades de conservação, quanto maior eles forem, né? Maior o número populacional. Maior o tamanho das populações das espécies que estão lá dentro. Então, áreas maiores suportam populações maiores. Populações maiores estão menos susceptíveis à extinção. Okay? Lembra que a gente comentou daquele número para populações de mamíferos, acima de 1.000 indivíduos é um número considerado como adequado para a conservação, né? Para a manutenção dessa população viável. Acaba sendo aquele número mágico, né, que a gente muitas vezes não tem um embasamento para justificar, mas se a unidade poder abrigar mais de 1.000 indivíduos de determinada espécie, tende a se considerar que é uma unidade efetiva para a conservação da espécie. Tá? Pessoal, vão perguntando, tá? Vão interrompendo. Então, o estabelecimento dessas unidades passa, de uma forma geral, por 6 fatores principais, 6 fatores que devem ser considerados. Tamanho da área, a heterogeneidade e a dinâmica ambiental, né? O contexto da paisagem, está envolvendo cidades, está envolvendo ambientes complexos, heterogêneos, com níveis de alteração antrópica distintos, né? Se essas áreas são conectadas, se possuem áreas demasiadamente alteradas, por exemplo, com mineração, áreas de alto impacto industrial, né, com poluição, tudo mais. E um ponto muito importante são as zonas de amortecimento. Né? Quando a gente for falar do zoneamento das unidades de conservação, as áreas de amortecimento são as áreas do entorno dessa unidade. Então, são as áreas que ainda têm um certo grau de restrição, que pode impedir, por exemplo, atividades de alto impacto ambiental, como extração de petróleo, mineração, indústrias de impacto elevado também.
Então, a zona de amortecimento seria essa área de transição de uma área mais de uso antrópico intenso para uma área de conservação. Então, esses 6 fatores são os principais, assim, para serem considerados no momento do estabelecimento dessas unidades. Perdão. Então, uma questão um pouco mais atual é, por exemplo, o quanto que essas unidades, essas áreas de conservação criadas na década de 60, de 70, sei lá, 50 anos atrás, como que elas, qual a efetividade delas atualmente ainda? Por exemplo, de acordo com mudanças climáticas, mudanças no uso do solo, pode ser que movimentos naturais das populações de plantas ou de animais tendem a, sei lá, uma determinada população de ave que ocorria exatamente na área nuclear dessa unidade, na década de 60, com as mudanças climáticas, essas aves passam a ocupar uma área mais periférica, ou uma área completamente fora da unidade de conservação. Então, de acordo com a dinâmica populacional, essas unidades de conservação podem se tornar defasadas, né? Porque só foi pensada para conservar uma espécie de ave, uma espécie de mamífero, e essa população não ocorre mais nesse ambiente, essa unidade acaba perdendo a sua função inicial, né? Então, essa dinâmica das unidades, das populações, é algo a ser considerado também. Tá? E um ponto importante é com relação à restauração de áreas degradadas, né? Algumas unidades foram criadas e dentro delas existem áreas que estão completamente degradadas, né? Áreas que tiveram um uso antrópico muito intenso e foram abandonadas e atualmente ainda estão assim consideradas dentro de algumas unidades. E uma função da unidade de conservação é promover a restauração e a recuperação ambiental. Isso pode ser feito assim, de algumas formas diferentes. A restauração natural, onde essa área por si só acaba, por exemplo, se for uma área de pastagem, que era ocupada por pastagem, foi criada uma unidade de conservação nesse ambiente, né? Se tiver manchas de fragmento vizinhos e o pasto, o gado foi retirado desse ambiente, num processo de sucessão ecológica, né, em 10, 15, 20, 30 anos, esse ambiente vai ser naturalmente recuperado. Tá? Então, não é necessário uma intervenção ativa, o que a gente chama de recuperação ativa, muito intensa. Mas, se essa área está poluída, teve degradação do solo, da estrutura do solo, degradação física, química, aí sim é necessário ter ações de recuperação e restauração ambiental ativa, tá? Para eliminar, tirar os poluentes, né, o fator, a causa da contaminação, por exemplo, e para que esse ecossistema possa, aos poucos, retornar à sua integridade. Tá? Então, a implantação e manejo das unidades passa também por recuperação ambiental. Okay? Tá travando para vocês?
Aqui também tá um pouquinho, mas eu achei que era a minha internet. Eu acho que era minha, mas tá travando um pouco. Mas vocês estão me entendendo? Sim. Tá. Ok, eu vou. Desliguei o vídeo para ver se fica mais leve. Tá? Ok, então. Determinar quais são as principais ameaças para esses ambientes. Né? Não só ameaças, espécies ameaçadas, as espécies que estão sob algum nível de ameaça, mas para esse ambiente, para esse ecossistema, de forma geral. Então, na hora que a gente fala de conservação de ecossistema, a gente tem que pensar nos fatores que estão levando a esse ambiente à degradação. Aquele conjunto de fatores antrópicos, né, que a gente vive comentando. Presença de espécies exóticas, poluição, extração, né, superexploração e fragmentação. Tá? Para a conservação efetiva, esses fatores têm que ser minimizados e manejados. Aqui nos trabalhos, né, que a gente viu, diversas unidades de conservação sofrem com invasão de espécies exóticas. Por exemplo, algumas unidades que eu tive mais contato lá no Paraná, por exemplo, o manejo de pinos e javali era a principal ameaça, né? A principal ameaça das unidades, porque o pinus se espalha pelo vento, né? Compete com plantas nativas da região e acaba fazendo uma homogeneização dessa vegetação dentro das unidades de conservação. Então, os gestores muitas vezes colocavam fogo em determinadas áreas, né, fogo controlado, para controlar o pinus. Outro problema era o javali. Então, o controle das populações era realizado também de forma ativa. Né? Alguns animais eram caçados dentro das unidades, porque as populações ficavam muito grandes. Aqui na região, aqui no sul da Bahia, no corredor central, um outro motivo que eu pedi para vocês lerem o trabalho do Schiavetti é sobre essas principais ameaças. Então, a gente viu que fragmentação, caça, extração ilegal, acredito que acho que foram os principais problemas relatados, né? Vocês querem complementar com mais alguma informação do trabalho? Que chamou a atenção de vocês? Vocês estão me ouvindo, né? Ou travou? Estamos sim. Deixa eu ver. Ah, tá. Às vezes fico na dúvida. Então, o trabalho relata esses principais problemas, né? Essas principais ameaças. Caça, extração ilegal, e problemas com manejo, falta de verba, falta de pessoas. Algo mais que vocês O viram? trabalho aponta muito para essa. Até traz, né, o termo do parque de papel, Isso. unidade de papel, e aponta muito para esse lado do que a gente estava comentando mesmo, do que você falou aí durante a aula, né? De que muitas das unidades, algumas que já são bem antigas, algumas foram criadas antes do SNUC, e isso também acaba, de uma certa forma, afetando, né, a forma como essas unidades eram geridas antes, e o quanto a adaptação demora, né, lenta, e aí a falta de pessoas, né, para poder trabalhar nessas unidades. Fala também sobre a falta de fiscalização, já que não se tem
pessoas para poder trabalhar dentro das unidades, a parte da fiscalização em cima dessas coisas, né, de caça, a Aham. exploração, o manejo, o quanto é complicado. Eu achei um trabalho bem interessante, assim, porque mostra as unidades antes, né, o número de unidades que tinham antes do Snook e depois do Snook, e fala sobre essa coisa da adaptação, né, de como se adaptar. E mesmo tendo o Snook, a gente sabe que boa parte do que está ali não é cumprido, né, e aí É, volta para aquele termo do parque que está só no papel mesmo. exato. Nos últimos anos, essa situação piorou muito, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas os É o parques, Bozo no poder. exato. Mas, de forma geral, as unidades, os parques e essas áreas, elas nunca receberam a atenção necessária, né? Então, mesmo quando aí de 2000 a 2010, 2015, que teve um aumento assim relativamente grande no número de unidades criadas, isso não refletiu na verba disponibilizada, na qualidade desses ambientes, porque foram criados no papel. Agora, criando papel, define um gestor, uma gestora para tomar conta, e a pessoa tem que fazer milagre lá. Então, isso nunca foi muito diferente. E a gente está falando de áreas relativamente pequenas aqui na região sul da Bahia, né? Que a gente fala do corredor central da Mata Atlântica. Agora, imagine o nível de dificuldade lidando com áreas relativamente grandes da Amazônia, né? Porque as grandes unidades de conservação estão lá. E as mais ameaçadas, assim, os principais problemas com madeireiro, grilagem, questões de comunidades tradicionais, comunidades indígenas, isso é muito latente na região norte, né? E os problemas são maiores ainda. Bom, mas não é novidade, né? E a gestão dessas unidades, todas elas se dá pelo ICMBio, né? Então, acho que é algo que vocês já sabem também. Então, a gestão e a fiscalização são o IBAMA atua principalmente na fiscalização, mas a gestão das unidades está sob o respaldo, né, a guarda do ICMBio. E atualmente tem um movimento para juntar esses dois órgãos, né? Vocês já devem estar por dentro também dessa questão atual. Porque antigamente era uma coisa só, né? Isso. Era o Separou e IBAMA. aí era o IBAMA que atuava em tudo. Aí depois Exatamente. separaram e agora estão querendo juntar de novo. Mas essa separação acabou dando mais independência para o ICMBio, né? Não fica tão dependente do IBAMA. Isso faz Consegue atuar de sentido uma do forma ponto de mais. vista administrativo, do ponto de vista da gestão dos parques, Sim. né? De uma forma mais autônoma, né? Para poder Exato. atuar dentro das unidades. E a gente sabe o que o governo quer juntando esses dois órgãos de novo, né? E eu acho que é até melhor mesmo, porque quando você escuta a comunidade, que no caso você tem que ouvir, né? As comunidades, a galera que mora no entorno, é mais fácil de levar os desejos dessa comunidade para o plano de manejo dessa área, por exemplo, ou atuar melhor de acordo com a opinião de quem trabalha naquela área, vamos supor no caso de uma reserva extrativista. Aham. Isso mesmo. Então, aproxima um pouco mais, né? Essa gestão realizada de forma integrativa colabora e é o que realmente funciona para a conservação.
tendo ações de educação ambiental e tudo aquilo que a gente já discutiu anteriormente, né? Então, pode ser pensado um plano de manejo que possibilite a extração sazonal de recursos madeireiros, de recursos naturais, de forma geral, de forma sustentável, né? Aqui eu vou trazer agora de forma assim, bem rápida um pouco desse panorama das unidades de conservação no Brasil. A gente comentou de forma geral, né, a questão teórica, a gente já fez esse paralelo da teoria e da prática. Aqui nesse mapa a gente tem a localização delas no Brasil todo. Então, por mais que pareça assim, relativamente isso o ministro do Meio Ambiente adora falar, né, que mais de 20% do território brasileiro está protegido sob as unidades de conservação. Isso é uma falácia, né? Isso não é verdade, porque, primeiro, apesar de grande parte das unidades de conservação ocuparem, de fato, uma área relativamente grande do território nacional, a gente sabe que a maior parte delas funciona no papel. Então, dentro dessas áreas, por exemplo, dessas unidades, né, que está determinado aqui no mapa, tem pecuária, tem cultivo, tem cidade, tem rodovia passando aqui dentro. Então, a área efetiva de conservação é muito menor do que aquilo que está aqui dentro, né? Isso só para a gente não se iludir com esse discurso. Então, o SNUC foi criado em 2000, não vou passar assim com detalhes nessa parte, porque vocês já devem ter visto também, mas depois eu disponibilizo para vocês essas informações. Aqui envolvendo, né, as áreas marinhas também, então não só as unidades de conservação terrestre, mas também os ambientes marinhos, que na prática não vale muito, porque já foi liberado, né, perfuração de poços de petróleo próximos de Abrolhos. Fernando de Noronha atualmente está nessa fase de abertura para voos noturnos, para aumentar o turismo, aumentar a pousadas e tudo mais lá dentro. Então, também na prática é muito diferente. Um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é essa diferenciação dos dois grupos, né, das unidades de proteção. Vocês lembram quais são as duas categorias principais? Proteção integral e uso sustentável. Isso. Então, de uso direto e uso indireto, né? Ou unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. Beleza. Isso é legal que tá claro para vocês, né? Não precisam decorar o nome de todas as categorias, mas é importante saber dessas duas classificações principais, né? Proteção integral e uso sustentável. Então, de proteção integral são aquelas de uso indireto, né, unidade de conservação de uso indireto, que teoricamente tem a conservação da biodiversidade em primeiro plano, teoricamente, e a de uso sustentável são unidades de uso direto, que permitem diversas formas de utilização dos recursos naturais integrados com a proteção da biodiversidade. Então, aqui, as subcategorias, né, dentro da proteção integral e de uso sustentável. Esses termos, esses nomes, são definidos também pela IUCN, tá, gente? Então, não são apenas definições que a gente vai encontrar aqui no Brasil, tá? Então, é relativamente padronizado com outras áreas do mundo também, beleza?
fiquem tranquilos que eu não vou falar especificamente de cada um deles. Mas aí algumas áreas que vocês conhecem também. Aquele valor que eu tinha trazido para vocês, né? Que da área continental, a gente tem, se a gente for ver no papel, 18% da área territorial nacional está dentro de unidade de conservação, está protegido, entre aspas, pelas unidades. Né? Ok, Ailton, tranquilo. E a gente consegue ter um panorama de como que elas estão distribuídas de acordo com os biomas. Então, o bioma com maior número de unidades de conservação é o bioma Mata Atlântica, né? Onde existem 1.324 unidades. Então, em número, em quantidade, é o maior. Né? Em área protegida, não. O maior é o bioma amazônico e o bioma marinho também. Tá? Então, assim, de forma bem geral para vocês, alguns dados. E esses dados aqui eu tinha pego ano passado para uma outra apresentação que eu fiz. Essa semana eu fui entrar no site do SNUC e eu não consegui mais encontrar ele. Eu não achei lá no site do Ministério do Meio Ambiente, não achei essas informações disponíveis. Eu acho que eu tinha ouvido falar que realmente essas informações não estavam sendo disponibilizadas de forma pública, não eram mais dados públicos. Só que eu não sei aí se eu que não consegui encontrar ou se realmente esses dados sumiram da internet. Então, depois, se vocês quiserem fazer esse exercício de procurar essas informações, né? Eu sei que os sites do governo, de forma geral, estão em processo de migração, para uma plataforma única, e o site do Ministério do Meio Ambiente está completamente assim desfigurado. Então tem hora que está no site antigo, tem hora que está no site novo, mas tinha um local, um site específico para a gente ver essas informações, fazer essa consulta do SNUC, né, das unidades de conservação. Então, deixa eu ver se está aqui. A relação de quantas unidades apresentam plano de manejo, quais estão na esfera da gestão pública, né? Gestão pública, gestão privada. Né? Então, gestão privada, por exemplo, parques que foram privatizados, cuja gestão foi privatizada, né, na verdade, RPPNs também fazem parte dessas áreas de gestão privada. Dentre aquelas de gestão pública, se está na esfera federal, estadual ou municipal. Né? Aqui, né? Então a gente pode ver que ainda as unidades de conservação federais são a maioria, né? Elas, as estaduais, têm um número bem próximo. Em quantidade, né? As federais têm uma área de abrangência maior. E o que eu queria chamar a atenção novamente é apenas 18% das unidades apresentam de fato um plano de manejo aprovado e 27%, 28% tem um conselho gestor. Ou seja, um conselho que funciona, que toma as ações e faz o planejamento e a gestão dessas unidades. Ou seja, a gente pode falar que 70% a 80%
das unidades de conservação do país são unidades de papel, tá? Que na prática assim funcionam muito pouco, ou seja, não cumprem o seu papel social, biológico, né, de conservação, entre outros. Tudo bem, pessoal? Por enquanto. Então, a hora que a gente vai lá pro... Oi? Alguém ia falar? Não, pra mim tá tranquilo, eu ia falar que tá tudo claro pra mim. Ah, beleza. A hora que a gente volta, então, para esses documentos, né, essa documentação do SNUC, que a gente vê a importância, a finalidade, estratégia, são informações que sempre visam assegurar a conservação da biodiversidade, resguardar os biomas e conciliar conservação e desenvolvimento local. Então, sempre a gente vai ver esses pontos permeados, né, discutidos, sendo apresentados nos planos de manejo. Tá? Então, os planos de manejo, eles são documentos relativamente densos, são documentos que versam sobre a implantação e manejo e gestão das unidades. Então, eles apresentam dados sobre espécies ameaçadas, sobre as populações nativas, bom, tudo que vocês, teoricamente, né, tudo que está envolvido, todos os aspectos físicos, biológicos, geográficos e sociais constam nos planos de manejo. E aí, nos aspectos biológicos, levantamentos específicos da flora, da herpetofauna, da avifauna, da macrofauna de mamíferos, peixes, invertebrados. Geralmente, esses planos de manejo são realizados por empresas de consultoria, né, que têm envolvimento de entidades civis também. Então, ONGs locais atuam na elaboração desses planos de manejo, as próprias universidades, né? Então, são documentos construídos ou que devem ser construídos de forma conjunta. Tá? E, geralmente, é estabelecido que eles devem entrar em vigor e ser aprovados até 5 anos a partir da data de criação das reservas, das unidades. E o que de fato não ocorre. Né? Outro ponto é que esses planos de manejo devem ser constantemente revisados e atualizados. O que também é difícil, porque se já é difícil que eles existam, imaginar que eles vão ser atualizados a cada 5 ou 10 anos é algo assim impensável, né? Bom, aqui algumas informações bem gerais sobre o plano de manejo. O que eu estava querendo achar? Esses dados trazem sobre as unidades federais. Então, aquelas unidades que são administradas pelo ICMBio, no bioma amazônico, 50% tem plano de manejo, 40% na Caatinga, 60% na Mata Atlântica, né? Então, das unidades geridas pelo ICMBio, principalmente aquelas de âmbito federal, cerca de 50% delas já apresentam plano de manejo. E são documentos caros, né? Aquilo que era exigido pelo ICMBio para implantar, para ter um plano de manejo aprovado,
era algo extremamente trabalhoso. Hoje em dia, para as RPPNs, né, para as unidades privadas, esses planos de manejo já estão mais flexibilizados. Eles podem ser feitos de uma forma um pouco mais simples, tá? E também mais baratos. Então, por exemplo, se uma RPPN aqui da região quiser fazer um plano de manejo, tem que preencher uma série de requisitos, né? Tem uma lista que pode ser baixada pelo site do ICMBio, né? E o texto associado a essa lista de critérios, não é algo assim extremamente difícil de ser realizado. Então, por exemplo, com o envolvimento de docentes, iniciação científica, projetos locais, a gente conseguiria fazer por conta um plano de manejo de uma RPPN da região, por exemplo, tá? Com dados da fauna, da flora, de características sociais, regionais, geográficas, a gente mesmo conseguiria pensar e implantar um plano de manejo, não de uma unidade de conservação de um parque nacional, por exemplo, que envolve um trabalho muito maior, mas de uma RPPN, acredito que sim. Tá? Então, vocês que estão aí em vias de se formar, é possível trabalhar como biólogo formado, como biólogas, na elaboração de planos de manejo, tá? Com consultoria, com ONGs ou mesmo dentro das universidades. Então, as várias fases, as várias etapas que deve passar um plano de manejo, desde a da sua organização até a aprovação perante o ICMBio. Tá? Depois do plano de manejo implantado e aprovado, inicia-se a fase da gestão dessa unidade. Né? Então, essa gestão envolvendo a parte biológica, a parte social, geralmente tem que ter envolvido educação ambiental também, né? Tudo aquilo que está muito bonitinho na teoria, né, gente? Porque na prática é a gestora do parque que tem que correr atrás, desde fiscalizar para ver se estão tirando madeira, até ir nas escolas, fazer educação ambiental por conta própria, dessa forma. Então, bom, mas simplificando, né, para a gente fechar. Um ponto fundamental que tem que ter nos planos de manejo é o zoneamento. Então, definir as áreas prioritárias, as áreas nucleares, né, da UC, da Unidade de Conservação, e qual o nível de impacto que cada zona pode sofrer. O que é que cada atividade, quais atividades são permitidas em cada área do zoneamento. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como pode-se dar o zoneamento de uma área da reserva da biosfera, né? Então, onde que a área que é realizada a educação ambiental pode ser feita, a área de amortecimento, a área de transição. Então, além dessas áreas, a gente tem a zona intangível e a zona primitiva. Tá? Por exemplo, são áreas bem comuns para os parques nacionais. Essas duas áreas, essas duas zonas, representam a área principal de conservação. Tá? Então, são as áreas onde o menor nível de impacto tolerado, onde tem o menor nível de impacto.
As áreas têm que ser protegidas de uma forma mais efetiva. Okay? Além delas, áreas de uso extensivo, onde é permitido algum tipo de exploração, algum tipo de impacto, né? Áreas de uso intensivo, onde esse impacto é permitido de uma forma mais intensa. Uso especial, por exemplo, rodovia, pode estar aqui dentro, né? Talhões, ramais, né? Áreas são utilizadas para transporte. Áreas de recuperação ambiental, então áreas que foram degradadas no passado e que hoje passam por fase de recuperação. E outras áreas que, por exemplo, podem constar ou não dentro dos zoneamentos. Tá? Então, não necessariamente todo zoneamento ambiental precisa ter estabelecido, por exemplo, uma área de recuperação histórico-cultural, conflitante, e por aí vai. Ah, na época que você queria ser gestora de uma unidade de conservação, até ver a realidade. Quem sabe a gente consegue passar por essa fase e os gestores, as gestoras passam a ser valorizadas, né? E poder implementar essas ações de fato. Eu baixei os planos de manejo do Pau Brasil, do Pau Brasil, da RPPN Veracel. Então, vocês conseguem ter acesso, tá, gente? Há vários planos de manejo, são documentos públicos, todo mundo pode acessar, ok? Podem até usar esses documentos para elaboração do trabalho de vocês, tá bom? Então, aqui um exemplo, ó, o zoneamento do Pau Brasil. Então, a gente tem uma área muito grande que é chamada da zona de amortecimento, né? Tudo isso aqui em branco. Então, essa zona de amortecimento ela é maior do que a área do parque. Então, nessa zona de amortecimento tem uma restrição das atividades que podem ser realizadas, tá, aqui dentro. Então, de fato, a área do parque, aqui onde está em amarelinho, a zona de uso especial, contornando todo o parque, né, e aqui dentro também, se tratam de áreas de rodovias, né, estradas, rurais ou asfaltadas. Área de uso extensivo, zona primitiva. Então, aqui, a zona primitiva, onde está em verde escuro, seria a principal área, o que seria a principal área de conservação do parque, né? Então, onde a gente tem aqui. Então, uso extensivo e a zona primitiva. Ok? Algum de vocês já fez estágio aqui no Pau Brasil? Tainá e Alana? Não, né? Pau Brasil, acho que é a Carol que está fazendo atualmente. Carol. Bom, mas é isso. Eu trouxe um exemplo mais para vocês verem, né, como que se dá
essa questão da separação das áreas, o que pode ser feito na teoria, né, e o que não pode em cada zona. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu tinha trazido para vocês hoje. Tá? Eu sei que acaba passando assim muito daquilo que vocês já viram em outros componentes, aquilo que vocês já estão habituados a ouvir, né? Diversas palestras, diversos cursos até que vocês já fizeram sobre esse assunto. Então, até por isso que eu não me aprofundei muito sobre esses termos, sobre essa questão das unidades de conservação. A minha ideia mesmo era trazer esse paralelo sobre a teoria e a prática, né? Aquilo que é pensado de fato para viabilizar a conservação de comunidades e ecossistemas e aquilo que a gente tem vivenciado. Né? A parte do livro do Premack, se vocês quiserem dar uma olhada depois, vai bem mais nessa linha teórica da conservação, né? E acaba sendo muitas vezes assim fora da realidade, né? Mas é importante a gente ver, saber aquilo que deve ser pensado, como os artigos científicos lidam e tratam com a questão teórica, para que um dia isso possa ser utilizado para a conservação na prática. Né? Bom, abro para dúvidas para vocês, para a gente discutir alguma coisa, algum ponto que tiverem dúvida. Para mim foi muito tranquilo, porque, como você falou, são coisas que a gente meio que já tinha dado uma passada antes também, e aí foi muito complementativo, assim. Eu, particularmente, não fiquei com dúvidas, não. O que eu tinha fui perguntando. Ah, beleza, Pamela. Então, esse é um assunto bem batido, de fato, né? Eu acho que o pessoal, desde as primeiras aulas de sustentabilidade, lá no BI Ciências, vocês estão sempre lidando com essa questão da... E também é uma realidade muito próxima da nossa aqui, né, no sul da Bahia, esse contato com as unidades de conservação. Então, eu acho que acaba ficando um pouco mais tranquilo mesmo. Então é isso. Então, se vocês não tiverem questões, a gente pode finalizar por aqui. Se não conseguiram dar uma olhada lá no artiguinho do Schiavetti, peço para verem. Já disponibilizei o material no Drive também, ok? E semana que vem, no começo da semana, eu já vou liberar para vocês o artigo, o material referente à aula de quarto, para vocês darem uma olhada, lerem. E em todo caso, a gente se encontra na palestra de quinta-feira. Tudo bem? Divulguem a palestra, compartilhem com os colegas. E se tiverem dúvidas sobre o trabalho, também me escrevam, tá bom? Eu acho que é isso por hoje. Então tá bom, gente. Vou finalizar a gravação.